As chamas se espalharam no distrito da luz vermelha. Uma figura estava no centro dela com seu impressionante cabelo vermelho. Era Brian e seu corpo exalava uma tremenda quantidade de energia. Ele mostrou seu poder no distrito da luz vermelha para derrotar mais de 20 especialistas de rank B. Foi uma grande façanha e 20 especialistas de rank B eram uma força a ser reconhecida. Ele foi até a pessoa que perguntou sobre o ritual da família Bentley. Não importa onde ele olhasse neste lugar, ele não conseguia encontrar o lugar ritual da família Bentley. Parece que o ritual não aconteceria neste lugar. Claro, eles não vão começar o ritual neste país. Afinal, vai causar uma comoção e todo o país vai notar, então o ritual será realizado fora do país. O homem que respondeu sua pergunta era um aventureiro rank B antes de ser capturado pelo povo da família Bentley. Ele fez uma missão antes para investigar esta família, mas foi capturado por um bando de especialistas de rank B. Mas então ele aprendeu muitas coisas em torno desta família nobre. 1. Uma energia poderosa disparou no céu em 3 direções. Foi a energia de especialistas de rank A. Esta família realmente tinha forças poderosas, pois eles podiam facilmente despachar vários rank A e B ao mesmo tempo. Ouça com atenção, só direi isso uma vez. O homem disse a Brian onde o ritual será realizado. Ele também não se esqueceu de avisar Brian sobre o perigo de entrar naquele lugar. As forças da família Bentley no ritual eram muito mais concentradas do que o distrito da luz vermelha, que tinha apenas alguns especialistas de rank administrando-o. Nesse lugar, ele deve esperar encontrar um especialista no reino das algemas. Brian estava apenas no nível da mana líquida e o reino das algemas estava muito longe de seu nível. Eu sugiro que você não vá sozinho. O homem disse antes de sair para escapar do distrito da luz vermelha junto com os outros cativos. Ele era um especialista de rank B, então sua força física era suficiente para derrotar alguns dos guardas de rank C, mesmo que ele não tivesse mana em seu corpo. Brian olhou para o homem antes de estreitar os olhos ao sentir que 3 especialistas de rank A estavam correndo em sua direção. Eu preciso sair deste lugar o mais rápido possível. Ele murmurou enquanto também não esquecia o aviso daquele homem. Se ele queria sair deste país, não deveria deixar que outras pessoas o notassem, senão os guardas também o notariam e o impediriam de sair deste país. Agora que ele não tinha muito tempo, ele não precisava relatar isso às autoridades. Bum! 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 Ele viu um enorme bloco de gelo voando para ele de cima. Eles já estão aqui. Brian olhou para ele e moveu o corpo para o lado para evitar ser atingido. Se fosse outro dia, ele ainda iria gostar de lutar contra esses especialistas de rank A, mas agora que muitas pessoas estavam em perigo, ele não tinha tempo para manter o foco em se divertir. Houve um tempo para isso mais tarde. As chamas cobriram seu punho e ele o jogou no bloco de gelo. Bang! As chamas colidiram com o gelo e isso criou uma névoa que cobriu toda a área. Os 3 especialistas de rank A estreitaram os olhos ao ver esta cena. Então, o mago de rank A ergueu a mão e dezenas de lanças de vento se formaram acima dele. Os outros especialistas de rank A eram um espadachim e um escudeiro. Eles lutaram lado a lado inúmeras vezes, então não precisaram discutir seu plano. Eles se conhecem muito bem. As lanças de vento disparam em alta velocidade e explodiram no solo. Uma rajada de vento soprou e dispersou o vapor criado pelas chamas e pelo gelo. Bang! 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 O escudeiro foi para frente com uma expressão destemida e o espadachim se escondeu esperando Brian aparecer. Brian respirou fundo enquanto sua mana se concentrava em torno de seu corpo. Isso fortaleceu seu corpo físico para o próximo nível. Ele está vindo. O mago disse ao sentir a mudança de mana no ar. Ele então juntou sua mana na palma da mão e se preparou para lançar feitiços para apoiar seus companheiros. Parede Titã. Aprimoramento corporal. Grande escudo de vento. O escudeiro usou suas artes de combate que poderiam aumentar exponencialmente sua habilidade defensiva. O que? Seus olhos se contraíram quando viu uma figura aparecer na frente dele.
A figura tinha cabelos vermelhos marcantes e seu punho estava coberto por várias camadas de chamas. Brian estava prestes a lançar o punho quando sentiu algo. Ele se agachou e viu uma lâmina passar por cima de sua cabeça. Se ele não evitasse, ele tinha certeza de que a lâmina cortaria sua cabeça. A próxima coisa que ele notou foi que o escudeiro e o espadachim estavam a 20 metros de distância dele. Eles recuaram. Ele ergueu a cabeça e viu uma bola de ventos fortes de 5 metros indo em sua direção. Um sorriso malicioso se formou em seu rosto. Mesmo que ele estivesse lutando contra esses caras para ir para o local do ritual, ele ainda não podia evitar, mas sentiu uma sensação de prazer em seu corpo. Lutar contra 3 experts rank A ao mesmo tempo foi simplesmente sensacional. Boom! A poeira disparou no ar e ondas de choque varreram várias casas ao redor deles. O distrito da Luz Vermelha estava sendo demolido porque os que lutavam aqui eram todos especialistas de rank A. O mago, espadachim e escudeiro usaram seu poder para conter as ondas de choque. Eles não poderiam pagar se todo o distrito fosse destruído. Seu mestre iria puni-los por isso. Mas então... O homem que estava lutando contra eles era forte, mesmo entre os rank A. Um jovem de cabelos vermelhos. Eles não sabiam onde ofenderam esse especialista ou por que ele estava causando problemas em seu território. Mas uma coisa era certa. Se eles queriam saber a resposta à sua pergunta, eles tinham que capturar esse jovem de cabelos vermelhos. O escudeiro deu um passo à frente e o mago estava prestes a lançar outro feitiço quando... Boom! Um raio do céu caiu no chão. Faíscas elétricas se espalharam em todas as direções como uma teia de aranha. Logo todo o lugar foi inundado por raios e foi seguido por um mar de chamas. Merda! O escudeiro recuou quando viu Brian investindo contra ele. Uma figura coberta por raios e chamas. Sua voz. Brian deu um soco e o escudeiro ergueu o escudo em resposta para bloquear o ataque. Quando o punho de Brian pousou no escudo, rachaduras em forma de teia de aranha se formaram nele e a força por trás de seu soco gerou uma onda em todo o corpo do escudeiro. Que poder é esse? O escudeiro abriu os olhos amplamente enquanto cuspia uma boca cheia de sangue antes de voar para longe e se espatifar em vários prédios, deixando um rastro de fumaça. Boom! Esse cara é... O espadachim nem conseguiu terminar a frase quando Brian apareceu na sua frente. Ele lampejou sua espada, mas o raio ao redor dele refletiu seu ataque e Brian usou essa chance para acertar um golpe direto. Golpe ardente. Um enorme punho de fogo engoliu o corpo do espadachim. Tudo o que aconteceu superou suas expectativas. A força física e o poder mágico de Brian estavam fora de sua imaginação. Ele era simplesmente muito forte para eles. Porra! O mago rugiu e tentou criar uma barreira para se proteger. Raios em seu lado esquerdo e chamas em seu lado direito. Ele estava sendo imprensado entre 2 elementos poderosos. Este é o fim. Brian abriu a palma da mão e as chamas se reuniram em torno dela como um redemoinho. Ao mesmo tempo, a mana no ar aumentou muito. Explosão chamejante. Um poderoso feixe de chamas explodiu em direção ao mago que estava tentando se proteger de ser esmagado por 2 elementos. Boom! A explosão provocada pelo ataque abalou todo o distrito. Ondas de calor varreram em todas as direções e derreteram os prédios próximos à explosão. A escala de batalha entre os especialistas de rank A chamava a atenção, então muitas pessoas ao redor do distrito da Luz Vermelha sentiram a enorme energia e o aumento repentino da temperatura. As autoridades receberam um relatório sobre o distrito da Luz Vermelha e se reuniram na entrada. Embora soubessem que algo aconteceu neste lugar, eles ainda não entraram porque este lugar era o território da família Bentley. Uma enorme força influente no Império Eterno que tinha dezenas de especialistas no Reino das Algemas. Brian suspirou e olhou para a palma da mão. Seu poder era maior do que ele imaginava. Era várias vezes mais forte antes de ser capturado. Além disso, sua recuperação de mana foi muito rápida. Meu elemento de fogo e raio ficaram mais fortes.
Ele tinha 4 afinidades elementares que eram fogo, raio, vento e madeira. Mas ele treinou apenas 2 elementos nos últimos meses. Ele tentará dominar seus outros elementos mais tarde, se tiver uma oportunidade. A comoção no distrito da Luz Vermelha atraiu a atenção de inúmeras pessoas. Até chamou a atenção de algumas pessoas influentes. Muitas pessoas escaparam do distrito e alguns dos guardas do Império as levaram. Eles descobriram que essas pessoas eram aventureiros e a família Bentley os sequestrou. Os guardas do Império não tiveram escolha a não ser forçar-se a entrar no distrito da Luz Vermelha quando souberam disso. Além disso, a guilda de aventureiros ficou furiosa com este incidente. Uma família nobre estava sequestrando um bando de seu povo e os torturou a ponto de quererem morrer. Então, os mestres da guilda dos 4 ramos da guilda de aventureiros no Império Eterno mobilizaram os aventureiros neste país e emitiram um pedido para vigiar o povo da família Bentley. Eles não iriam atacar primeiro porque os mestres da guilda iriam falar com o chefe da família Bentley. Além disso, eles precisavam falar com o Serviço Nacional de Segurança deste país. Lumilia e Lin foram para o palácio ver a princesa Alia que as chamava. As duas receberam o pedido da guilda de aventureiros e sentiram que o desaparecimento de Brian estava relacionado a este caso. Quando eles chegaram ao Palácio Real, o mordomo de Alia os cumprimentou. Princesa Alia está esperando por vocês. O mordomo disse enquanto abaixava a cabeça para as duas e as conduzia até o quarto onde Alia está. Lumilia olhou para o mordomo. Ela sabia que este mordomo era um especialista no reino da mana líquida. Ele não era um simples mordomo, considerando o nível de sua força. Eles chegaram na frente do quarto e o mordomo abriu a porta. Lumilia e Lin entraram no quarto para ver Alia sentada em uma cadeira com uma expressão séria. Alia sorriu ao ver as duas. É bom ver vocês duas. Ela disse enquanto voltava a se encostar na cadeira. Lumilia e Lin agradeceram e se sentaram em uma cadeira na frente de Alia. Elas não disseram nada e apenas esperaram que a princesa iniciasse a conversa. Depois de um tempo, Alia suspirou e lentamente abriu a boca. Vocês duas são aventureiras registradas, então tenho certeza que vocês ouviram sobre as coisas que aconteceram no distrito da Luz Vermelha 1 hora atrás. Ela disse. Sim. A guilda lançou uma missão para vigiar o território da família Bentley e observar seus movimentos. Lumilia fez uma pausa enquanto olhava para a porta antes de continuar. Eu acho que não demorará muito para que a guilda ordene aos aventureiros que subjuguem a família Bentley. Os mestres da guilda estão realmente furiosos desta vez, pois mais de 100 aventureiros foram torturados no subsolo do distrito da Luz Vermelha. Sim, centenas de aventureiros que foram considerados mortos ainda estavam vivos. A guilda poderia aceitar se eles simplesmente morressem enquanto tentassem explorar masmorras ou completassem missões difíceis, mas serem capturados e torturados. Eles se tornaram uma bateria de todo o distrito da Luz Vermelha. A energia deles era a única que mantinha aquele distrito vivo. É por isso que a guilda não pôde aceitar. Se os mestres da guilda do ramo pudessem resolver esse problema, eles entrariam em contato com a guilda principal no reino Nivari, o país dos aventureiros. Os cativos não são apenas aventureiros. Alguns deles estão desaparecidos neste país e nunca pensamos que a família Bentley é a responsável por esses sequestros. Alia suspirou enquanto fechava os olhos. Um momento depois, ela abriu os olhos e olhou nos olhos de Lumilia, e acho que isso está relacionado ao desaparecimento de Brian. Não, isso está relacionado ao seu crime e desaparecimento. Se investigarmos este assunto, saberemos a verdade. No momento em que ouvi falar no distrito da Luz Vermelha, já percebi que a família Bentley é quem está manipulando os incidentes do passado nos bastidores. A menina chamada Mina desapareceu naquela noite quando ocorreu o incidente no centro de detenção. De acordo com as informações, aquela menina é uma prostituta e ela tinha uma dívida enorme. Só de olhar, já dá para ver a conexão. O distrito da Luz Vermelha é propriedade da família Bentley. Então, fiz algumas investigações e pedi a algumas pessoas da corporação Lane que cuidassem desse assunto. Você sabe o que eu encontrei quando fui à corporação Lane? Lumilia olhou para a princesa Alia.
O que? A princesa Alia estreitou os olhos. Brian queria derrubar a família Bentley por causa daquela garota chamada Mina. Eles estão planejando derrubar aquela família enorme, mas a família Bentley os pegou primeiro, então Brian se tornou um criminoso pelo crime que ele não cometeu. Eu não tenho certeza sobre a parte do início, mas o incidente uma hora atrás provou que meu palpite estava certo. Lumilia exalou. A família Bentley tentou ajudá-lo a investigar o incidente no centro de detenção, mas seu objetivo é diferente de você. Eles deram a informação errada, então acreditamos que Brian é realmente o culpado. Sim, eu deveria ter deixado meus subordinados de confiança investigarem este assunto. Eu não deveria ter dependido deles. Alia suspirou e acrescentou, mas não conseguimos encontrar Brian entre as pessoas que escaparam do distrito da Luz Vermelha. De acordo com eles, um homem de cabelo vermelho é quem os libertou e lutou contra os especialistas da família Bentley. Acho que precisamos nos mover agora. Disse Lumilia. Preciso encontrar o irmão Brian. Se for necessário, vou até mesmo dar uma surra na família Bentley inteira só para encontrar o irmão Brian. Eunice cruzou os braços na frente do peito. Agora que as peças estavam se encaixando, ela tinha certeza de que a família Bentley era responsável pelo desaparecimento de Brian. Ela veio de uma das 10 grandes famílias, então as forças que ela poderia mobilizar eram enormes, embora ela fosse apenas uma garotinha. Afinal, ela tinha autoridade, era filha do chefe da família Giniver, uma família nobre de altos elfos. Eunice. Eunice olhou para a mulher à sua frente e bufou. Essa mulher era sua irmã mais velha, Amiel Le Giniver. Não tente me impedir, irmã. Vou encontrar o irmão Brian. Amiel sorriu ironicamente e disse, você não precisa usar nosso povo. Tenho certeza de que a princesa Alia encontrará Brian. Não, isso é um grande não. Não vou simplesmente esperar aqui, o irmão Brian vai pensar que eu não me importo com ele. Eunice saiu da sala deixando aquelas palavras. As coisas a respeito da família Bentley estavam ficando altas. Os mestres de guilda estavam ficando impacientes, pois não importa o quanto eles chamaram o chefe da família, ele não saiu e os cumprimentou. Talvez o chefe da família não estivesse neste lugar. Logo, os mestres de guilda receberam um relatório de seus subordinados. O conteúdo do relatório era sobre coisas relacionadas ao ritual que eles vasculharam no distrito da Luz Vermelha. Foda-se. Então Algard não está aqui? Um dos 4 mestres de guilda praguejou em voz alta. Algard era o nome do chefe da família Bentley. Mas com isso, temos um motivo para atacar a família Bentley. Outro mestre de guilda disse enquanto olhava para os outros 3. Sim, diga aos aventureiros em espera para atacar a família Bentley. Nós destruiremos completamente esta família nobre quando eles ousaram sequestrar nossos aventureiros debaixo de nossos narizes. Além disso, vou relatar isso à guilda principal para que eles possam falar com os superiores deste país sobre nossa decisão. Uma grande operação foi iniciada. Os aventureiros atacaram a família Bentley mesmo sem receber a permissão do Serviço Nacional de Segurança. Mas então, não foi fácil para eles, pois o mestre de guilda teve que fazer um movimento. A maioria dos especialistas da guilda de aventureiros estava apenas no rank C, então eles estavam em desvantagem em termos de força individual. Eles tinham apenas algumas dezenas de ranks B em todo o país e seus ranks A podiam ser contados em uma mão. Eles nem mesmo tinham um único especialista de rank S. A maioria dos especialistas de rank S da guilda não estavam no Império Eterno, eles estavam fazendo uma missão muito difícil que requer vários meses para ser concluída. Além disso, um mês atrás, a guilda principal convocou a maioria dos aventureiros rank S superiores. Desde então, os aventureiros rank S superiores dificilmente podiam ser vistos em qualquer país. Mas eles tinham uma vantagem esmagadora em números, pois seu número era várias vezes maior do que as forças da família Bentley. Além disso, a maioria das elites da família Bentley não estava em seu território. Eles estavam fora do país preparando o ritual para purificar sua linhagem. Enquanto todos estavam ocupados no Império Eterno,
Brian já havia saído do país e se encaminhava para o local do ritual. Ele mal podia esperar que outras pessoas viessem aqui, pois não sabia quantas morreriam se o ritual começasse. Apenas me aguardem. O rosto de Brian estava sério e sua expressão séria raramente era vista por outras pessoas. A raiva encheu seus olhos enquanto ele fechava os punhos com força. Brian chegou ao local nas profundezas da Floresta da Luz Eterna. Ele sabia que estava no lugar certo quando viu pessoas usando armaduras patrulhando ao redor. E essas pessoas não eram nem um pouco comuns, já que todas tinham a aura de especialistas de rank A ou B. Eles estavam bem dentro da floresta, então monstros eram comuns neste lugar. Cadáveres de monstros de segunda e primeira evolução podiam ser vistos ao redor. A família Bentley escolheu cuidadosamente este lugar. Eles sabiam que este lugar estava entre o território de 2 monstros de terceira evolução, então eles escolheram este lugar já que a terceira evolução não sairia de seu território em circunstâncias normais. A Floresta da Luz Eterna foi a segunda maior floresta do continente Giza. Incontáveis monstros poderosos habitavam este lugar e monstros de terceira evolução podiam ser considerados normais. Se eles fossem infelizes, eles poderiam esbarrar em um monstro de quarta evolução ou um monstro de quinta evolução. O lugar que os guardas estavam protegendo era um altar gigantesco. Uma torre de 15 metros de altura e acima dela estava o altar. As escadas estavam situadas nas 4 direções da torre e a parte inferior da torre estava emitindo uma luz vermelha misteriosa. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Brian pensou enquanto observava a visão. Ele era apenas um e o número de inimigos chegou a centenas. Todos eles eram de rank C ou superiores. Mas ele não podia recuar. Ele mal podia esperar que outras pessoas viessem aqui para interromper o ritual. Essas pessoas morreriam se ele hesitasse e ele não queria que isso acontecesse. Ele queria formular um plano, mas ele não era Soltelumilia que poderia facilmente formular um plano. Tudo o que ele conseguia pensar era lutar contra os inimigos de frente. Eu vou. Ele cerrou os punhos com força enquanto olhava para a frente com uma expressão séria. Um homem alto e bonito vestindo uma túnica vermelha com enfeites dourados estava no centro do altar. Este homem tinha cabelo curto e olhos verdes. Ele era o chefe da família Bentley, Algard Bentley. Um nobre elfo e uma potência no reino das algemas. Finalmente, serei capaz de retomar a linhagem de meu ancestral. Meu sonho finalmente se tornará realidade. Ele disse com o rosto embriagado enquanto olhava para a lua no céu. A lua estava brilhando intensamente como se respondesse às suas palavras. Ele se virou e disse: "Traga o sacrifício que realizará meu sonho." Seus subordinados orientam dezenas de mulheres de diferentes idades. As mulheres eram diferentes umas das outras, mas havia uma coisa que elas tinham em comum. Todas estavam presas por correntes e com hematomas por todo o corpo. Seus olhos estavam sem vida, como se tivessem desistido de suas vidas. Eles aceitaram seu destino. O destino que eles morreriam hoje e ninguém salvaria suas vidas lamentáveis. Isto é, o caminho para a divindade será aberto na frente de nossos olhos hoje. Algard não conseguiu conter sua empolgação enquanto observava as mulheres caminhando em direção ao altar. A família Bentley era uma das famílias mais antigas do Império Eterno. 100 anos atrás, em seu auge, sua família produziu dezenas de especialistas no reino das algemas que quebraram pelo menos 7 algemas. Eles até têm potências semideuses em seu pessoal, mas o tempo naquela época era caótico e cheio de guerra. Assim, a maioria de seus especialistas morreu naquela época e sua família foi reduzida ao estado atual. Agora, ele trará de volta a linhagem de seu ancestral. Ele purificará e recuperará a gloriosa linhagem nobre de seus antepassados. Vamos começar o ritual. O ritual do despertar sanguíneo. Algard parecia um louco. Sua expressão estava cheia de entusiasmo, pois ele mal podia esperar para trazer sua família de volta ao auge. Seu subordinado foi ao lado dele e lhe deu um cajado de madeira. Este cajado parecia comum, mas era uma arma de grau escuro chamada cajado de madeira do sacerdote.
Foi uma arma transmitida por sua família. Algar agarrou o cajado e bateu no chão com ele. Um enorme círculo mágico se formou e a luz brilhou intensamente enquanto disparava em direção ao céu, produzindo uma grande quantidade de mana. No momento seguinte, as mulheres caíram de joelhos enquanto uma dor intensa assaltava seus corpos ao mesmo tempo. Eles se contorceram no chão enquanto seu sangue circulava várias vezes mais rápido do que o normal. Todos se preparem. Ele alertou seus subordinados. Ele estava na parte crucial do ritual e não podia permitir que alguém o perturbasse. Com a quantidade de mana que o círculo mágico estava liberando, ele tinha certeza que chamaria a atenção dos monstros nas proximidades. O pior cenário era que os dois monstros de terceira evolução perturbassem seu plano. Por isso preparou as elites de sua família. Ele trouxe 125 Rank C, 62 Rank B, 47 Rank A, 29 Rank S e 10 especialistas no Reino das Algemas. Essa força pode até mesmo dominar um monstro de quinta evolução. Mas não era o verdadeiro poder de sua família, pois algumas de suas forças foram deixadas no território dentro do Império Eterno. Assim como o que ele esperava, os monstros se reuniram nas proximidades. Bem, ele não precisava se preocupar com isso, pois as elites de sua família cuidariam disso por ele. Roar. Rugidos de diferentes monstros ecoaram em todas as direções e as elites rapidamente se moveram para eliminar os monstros que se aproximavam do local do ritual. Centenas de monstros foram atraídos pelo alto fluxo de energia neste lugar. Os de primeira e segunda evolução atacaram este local com a intenção de destruir o fluxo de mana desconhecido que estava interrompendo a área circundante. Eu vou. Brian não deixou essa chance passar. Ele correu para frente e abriu a palma da mão. Ele agarrou dois especialistas de Rank B antes de bater suas cabeças um no outro. Então, ele levantou os pés e os chutou para longe dele. Bang! Com seu poder atual, ele poderia facilmente matar especialistas de Rank B. O sangue bárbaro que fluía em seu corpo foi totalmente ativado e aumentou sua capacidade física em vários níveis. Ele poderia até lutar contra um especialista rank apenas com sua habilidade física, não dependendo de sua mana, artes de combate e feitiços. Ele foi notado por outras elites quando derrubou os dois especialistas de rank B. Quem é você? Pegue-o rapidamente. Não vamos deixar ninguém se aproximar do ritual. 4 especialistas de rank E9 e de rank B avançaram contra ele. A ordem do chefe era impedir que alguém se aproximasse do ritual. Não é apenas monstros, já que humanos e demis foram incluídos nesta ordem. Brian olhou para o ritual e sentiu que deveria terminar isso o mais rápido possível. CYNDY e o resto das mulheres estavam esperando por ele para resgatá-las. Quem sabe quantos delas morrerão se ele ficar aqui por muito tempo? É por isso. Boom! Uma enorme quantidade de mana explodiu do corpo de Brian. Isso criou uma onda esférica que empurrou tudo ao seu redor. Então, relâmpagos e chamas explodiram como um tsunami. Ele não sabia por quê, mas sua recuperação de mana melhorou muito. Eu preciso parar o ritual. O corpo de Brian estava coberto de raios e chamas. Ele brilhou ao colidir com os especialistas da família Bentley. Boom! Ocorreu uma forte explosão que sacudiu fortemente o solo. 2 dos 4 Rank voaram e se espatifaram nas árvores. Eles não esperavam que Brian possuísse uma força tão inacreditável. Enquanto eles ficavam chocados com sua força, Brian aproveitou a chance para avançar e puxou o punho para trás. Depois de reunir sua mana, ele a jogou na direção do ritual. Golpe ardente. Um punho de fogo gigantesco disparou de seu punho e voou em direção ao ritual. Mas então, uma figura apareceu na frente de seu ataque e bloqueou-o. Boom! O homem que parou seu ataque era uma potência de rank que solidificou sua mana. Você está muito apressado. O homem disse enquanto diminuía a distância entre ele e Brian. O que? Brian abriu os olhos amplamente quando viu que o Rank S estava lançando o punho em seu estômago.
Ele cruzou o braço para bloqueá-lo, mas quando o punho pousou em seu braço, ele sentiu uma força poderosa empurrando-o. Foi tão forte. O poder de um especialista de rank S estava em um nível diferente em comparação com um especialista de rank A. Um soco comum de um rank S era 10 vezes mais forte do que o ataque de um rank A que usava artes de combate. Bang! Brian voou para longe e caiu no chão, criando uma ravina profunda nele. Quando ele voltou a si, viu que os outros dois especialistas rank A já estavam ao lado dele. Nada bom. Boom! Uma grande explosão ocorreu e sua figura voou se espatifando em várias árvores. Argue! Brian olhou para frente e enxugou o sangue no canto da boca. Ele se agachou e colocou a palma da mão direita no chão enquanto a outra mão estava em suas costas. Vou usar o que o professor Barga me ensinou. Condução elemental dupla, força da chama relampejante. Condução elemental dupla, força da chama relampejante. Os relâmpagos e as chamas ao redor do corpo de Brian ficaram mais fortes e selvagens. Essa habilidade era uma habilidade única e poderosa de pessoas com duas afinidades elementares e superiores. Essa habilidade aumentou muito seu poder de fogo e suas habilidades relacionadas aos seus elementos. Relâmpagos estalaram em todas as direções. Envolveu tudo em torno de 20 metros de diâmetro em torno de Brian. Isso paralisará qualquer pessoa com baixa resistência a raios e as chamas colocarão um status de queimadura em todas as pessoas, o que faria você perder 20 HP por segundo. O dano desta habilidade e o efeito desta escala de habilidade na quantidade total de dano de energia do usuário. Este homem tem duas afinidades elementares e parece que ele dominou a habilidade única dos elementos duplos. O especialista Rank S que bloqueou o caminho de Brian disse enquanto estreitava os olhos. Ele pensava que esse jovem de cabelo vermelho era simplesmente forte, mas esse poder estava fora de suas expectativas. No entanto, esse jovem ainda estava no reino da mana líquida e não conseguia fechar a lacuna entre os dois ranks. O consumo de mana dessa habilidade é enorme. Bem, parece que terei que brincar um pouco até que o Lord Algar termine o ritual. Ele disse enquanto sua mana fluía em cada centímetro de seu corpo para fortalecer suas habilidades físicas. Mas então, o jovem em sua visão desapareceu. Bang! Bang! A próxima coisa que ele viu foi que os dois especialistas de rank A e vários de rank B perto de Brian voaram como se tivessem recebido um ataque poderoso. Foi muito rápido, mas ele ainda conseguia segui-lo. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto quando ele inclinou a cabeça para o lado e um pé coberto de raios e chamas passou ao lado de suas bochechas. Sua voz. Essa foi por pouco. Ele cerrou o punho enquanto desferia um soco, mas errou o oponente. Seu punho não atingiu nada, mas a força por trás de seu soco destruiu o terreno à sua frente. Boom! Brian estreitou os olhos e deu um soco na lateral do rank S. Mas antes que seu soco acertasse, ele sentiu uma dor no estômago. Argue! Ele olhou para baixo e viu uma rocha sólida explodir do solo. Elemento terra. Sim, minha afinidade é o elemento terra. O rank S fechou a palma da mão e acenou com a mão na frente dele. Então, dezenas de pedras se projetaram no chão para atingir Brian. Crackle! Uma bola de relâmpago se formou na palma da mão de Brian e ele a usou para esmagar as pedras que voavam em sua direção. Bang! 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 Merda! Brian olhou para o rank S. O efeito de sua liberação de raios e chamas não foi eficaz neste homem. Não poderia nem mesmo paralisá-lo ou queimá-lo. A diferença no rank A e no rank S não era apenas a forma de sua mana em sua reserva de mana. Toda a mana de um especialista de rank B em sua reserva de mana estava em estado gasoso. Então, a mana dentro da reserva de mana de um especialista de rank A estava em um estado líquido. A liberação dessa mana foi muito mais forte do que o estado gasoso. Além disso, os efeitos fortificantes foram maiores. Por último, o especialista de rank S. A mana dentro da reserva de mana de um especialista de rank S era sólida.
Era como um cristal dentro do corpo de uma pessoa. De acordo com os livros, a reserva de mana de alguém no Rank S não era mais um órgão corpóreo. Era um novo órgão, assim como ao lado do coração da pessoa, que fornecia a mana dentro do corpo da pessoa. Assim como o orbe de um monstro. Um Rank S tem outra habilidade. O campo de proteção que vem da solidificação de sua reserva de mana. O campo protetor era como uma camada transparente de pele. Ele estava sempre ativo, mesmo se a pessoa estivesse dormindo, então isso os protegia de ataques furtivos. Em circunstâncias normais, ninguém abaixo do Rank S poderia perfurar essa barreira. Depois de quebrada, o campo de proteção precisará de um dia antes de se regenerar. Esta é uma das coisas que diferenciam o Rank S dos ranks abaixo. Isso aumentou a distância entre eles. Uma vez que uma pessoa atingiu este nível de poder, ela será capaz de voar livremente no céu, sobreviver no espaço sideral, nadar em magma, etc. Uma verdadeira potência de força como quando um monstro se torna um monstro de terceira evolução. Com isso dito, seu oponente não era um ser humano comum. Brian apertou o punho quando dezenas de lanças de fogo se formaram atrás dele. Lança esmagadora flamejante. Lâminas de relâmpago se materializaram na lateral de seus dois pulsos com o comprimento de 2 pés. Lâmina relampejante. Brian sabe apenas que sua linhagem de bárbaro foi parcialmente despertada. Ele não sabia que sua linhagem de bárbaro estava totalmente desperta e não era apenas uma linhagem bárbara comum. Era um bárbaro de nível real que se gabava de ter a força bruta mais poderosa da raça humana. Podia até rivalizar com aqueles Demi que tinham linhagens de tipo de força de primeira linha, como a formiga-bala. Além disso, há mais uma coisa que aumenta sua força. Ele não sabia que havia despertado outra linhagem, a de humano mágico, que tinha uma grande quantidade de mana e recuperação de mana. Com tudo isso, Brian poderia até mesmo lutar contra uma potência dos elfos de alto nível. Os elfos que se gabavam de ter uma habilidade maior de manipulação de mana. Mas então, lutar contra um Rank S enquanto no reino de Rank A não era fácil de fazer. Boom! O chão estalou quando Brian avançou em direção ao elfo Rank S. As lanças flamejantes atrás dele apontaram para o elfo na tentativa de perfurar seu corpo. Bang! 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 Ambos trocaram golpes em alta velocidade. Toda a área estava tremendo e tremores estavam explodindo a cada segundo. O monstro de baixo nível que se aproximou deles morreu facilmente. Você é forte e até conseguiu dominar a condução elemental dupla de relâmpagos e chamas, mas seu efeito paralisante e queimante não funcionará em mim. Afinal, eu sou um Rank S e você é apenas um Rank A forte. O elfo riu levemente enquanto bloqueava os ataques implacáveis de Brian. Ele parecia estar levando Brian de ânimo leve, mas não era o caso. Este elfo estava apenas usando suas palavras para enfurecer Brian para que seus movimentos se tornassem previsíveis. Brian rangeu os dentes enquanto continuava atacando o elfo de Rank S. As lanças flamejantes ao redor dele estavam se movendo o mais rápido possível para perfurar o campo de proteção deste elfo. Comparado com o professor Barga, este elfo não era nada. Lembrou-se das palavras de Barga sobre lutar contra alguém no Rank S enquanto tinha o poder de um Rank A. Quando Barga ainda era um Rank A anos atrás, ele costumava derrotar pessoas que tinham um rank superior ao dele. Eu deveria concentrar meu ataque em um lado. Brian moveu seu corpo de um lado para o outro enquanto evitava todos os ataques que o elfo lançou contra ele. Sou voz. Sou voz. O que? Este homem está evitando meus ataques. Ele está se acostumando com meu estilo de luta. O elfo ficou chocado ao abrir os olhos amplamente enquanto observava Brian evitar todos os seus socos e chutes. Argue. Ele sentiu uma leve dor no lado esquerdo do estômago. Olhando para baixo, ele viu 3 lanças flamejantes tentando perfurar seu campo de proteção. Esse cara. Brian apareceu na frente dele e agarrou seu rosto. Quebre. Dezenas de lanças flamejantes pousaram no estômago do elfo de Rank S. Ele então usou a outra mão para segurar o pulso do elfo e o jogou no chão.
Bang! Não é o suficiente. Brian cerrou os dentes enquanto batia na mão do elfo para impedi-lo de se firmar. Ele então despejou uma grande quantidade de mana na lâmina do relâmpago em seu pulso. On! Ele balançou a mão e a lâmina de relâmpago colidiu no corpo do elfo de rank S. Boom! Ondas de raios e chamas se espalharam, criando um campo esférico que destruiu tudo dentro. A força do ataque devastou quase todos os objetos na área circundante. Bang! A figura de Brian voou para fora da explosão e caiu no chão. Sua figura estava cheia de sangue e ele estava ficando cansado. Uf! Uf! Sua respiração estava pesada e seu corpo estava ficando dormente. Lutar contra alguém acima de seu nível era difícil. Foi neste momento que ele percebeu que a luta ao seu redor parou. Todos os monstros de primeira e segunda evolução foram aniquilados pelas elites da família Bentley. Afinal, um bando de monstros de segunda evolução não teria chance contra um grupo de especialistas de rank A. Se aqueles especialistas no reino das algemas se juntassem à batalha, tudo terminaria em um instante, mas aquelas pessoas estavam guardando o altar e eles só fariam um movimento se alguém passasse pelos especialistas de rank S. Sua voz. O vento soprou forte e a fumaça espessa se dispersou. Brian viu que o elfo de rank S estava parado ali com sangue escorrendo de sua boca. Parece que seu ataque conseguiu ferir este elfo, mas ele sabia que não era o suficiente. Enquanto ele pensava em como deveria derrotar este elfo, uma energia intensa e pesada inundou toda a área. Brian estreitou os olhos enquanto olhava ao redor. Isso! Feron! O elfo de rank S enxugou o sangue no canto da boca. E agora? Um monstro de terceira evolução. Ele estalou a língua em aborrecimento. Ele já estava irritado com o fato de que um especialista de rank o fez sangrar e agora um monstro de terceira evolução se somaria a isso. Nenhum rank A fez isso com ele. Isso significa apenas que Brian era uma pessoa especial entre os especialistas rank A que ele encontrou antes. Não quero mais brincar. Vou começar a levar isso a sério. O elfo disse enquanto erguia a mão esquerda. Então, um dos especialistas do rank S, que observava a batalha por trás, jogou um sabre para ele. Depois disso, o protetor de braço, luvas, capacete, etc. Ele usava um equipamento de alta qualidade que aumentará sua força. Todo o seu foco estava apenas em Brian e ele simplesmente precisava derrotar este jovem que tinha um poder de um rank A. Derrotar um gênio como você é o que torna tudo mais interessante. Ele disse com um sorriso enquanto agarrava firmemente o sabre em sua mão. Sua energia fluiu através da lâmina e emitiu uma luz azul fraca. Lâmina de mana. Ele não precisava se preocupar com um monstro de terceira evolução. Com sua percepção, ele podia sentir que havia 2 monstros de terceira evolução, mas isso não é um problema. Os 62 especialistas de rank B e 47 A foram suficientes para lidar com isso. Os 29 especialistas de rank S nem mesmo precisaram fazer um movimento. Parece que você quer parar o ritual, mas se você apenas ficar aí e não fizer nada, Lord Elgard completará o ritual. Nesse momento, seus esforços serão em vão. O elfo de rank S sorriu enquanto insultava Brian para atacá-lo. Ele não baixaria mais a guarda e usaria todo o seu poder para esse jovem gênio. Isso mesmo. Se Brian não fizesse um movimento, o ritual seria concluído antes que ele pudesse salvar aquelas mulheres. É por isso. Brian comprimiu sua energia. Mesmo com todo o impulso adicional de suas técnicas, ainda não eram suficientes para derrotar este único rank S e ainda havia dezenas de especialistas de rank S esperando por ele atrás deste homem. Ele não trouxe seu equipamento de grau laranja com ele, então ele estava em desvantagem contra alguém que estava totalmente equipado. 2 pessoas estavam andando nas ruas do Império Eterno enquanto assistiam à comoção no território da família Bentley. Eles eram o número 10 e o número 6. Irmão Exxon, você tem certeza de que não há problema em deixar o irmão Brian sozinho? Número 10 perguntou curiosamente. Está tudo bem. Brian não pode ser morto.
Além disso, quando ele destruiu a prisão, ele despertou a linhagem de humano mágica. Isso é apenas o começo e, uma vez que ele despertou completamente esta linhagem por conta própria, suas outras linhagens despertarão suas linhagens adormecidas. Exan disse com uma expressão calma como se soubesse o que aconteceria com Brian. E eu não vi o arquivo do irmão Brian no laboratório branco. Quantas linhagens ele tinha? Número 10 perguntou. Você tem 3 linhagens e eu possuí 5 linhagens. O impulso que isso nos dá nos permite lutar contra alguém em um nível mais alto do que nós. Exan parou por um momento enquanto hesitava. No final, ele decidiu abrir a boca. Brian é o ser mais perfeito que aquele homem criou até agora. Imagine ter a linhagem de todos os humanos e as especialidades das 30 principais raças de Deme. Isso não é tudo, o projeto não foi chamado de projeto matador de deuses se não tiver o poder de matar deuses. Claro, ele tinha o poder de um deus como o número 2, 3, 4 e 5, mas Brian é excepcional. Exan explicou lentamente o que sabia sobre Brian para o número 10. Todas as coisas que ele sabia foram passadas e o número 10 ouviu suas palavras com um olhar surpreso. Os transeuntes não conseguiam ouvir suas palavras enquanto eles montavam um campo ao redor deles para evitar que as pessoas escutassem sua conversa. Mesmo os deuses não ouviriam se não concentrassem seus sentidos. Mas a sensibilidade à dor do irmão Brian é 100 vezes maior do que as pessoas normais? Número 10 ficou chocado. Sim, e ele mesmo não sabe. Ele apenas pensa que é normal, mas é verdade, então eu não posso imaginar como ele se sentiu quando foi torturado. Exan suspirou com um suspiro profundo. Número 10 estava sem palavras. Alia, Lumilia, Lin e Eunice procuraram por todo o distrito da Luz Vermelha. Alia e Eunice até usaram suas forças para procurar Brian, mas ainda não o encontraram. Mesmo a corporação Lane não conseguiu encontrar a figura de Brian ou seu corpo. Eles estavam ficando preocupados. Para onde foi o irmão Brian? Eunice murmurou com um olhar preocupado. Eu não sei. Para onde ele foi sem nos avisar? Lumilia cruzou os braços sobre o peito enquanto observava os rastros da batalha neste lugar. Ela então olhou para Lin e perguntou, como está, Lin? Quem lutou aqui foi o Brian. Ela estava ficando ansiosa porque não sabia o que realmente aconteceu aqui. Sim, a mana remanescente no ar é semelhante à assinatura mágica de Brian, mas é de alguma forma diferente. Parece que este é sua mana e ao mesmo tempo não é dele. Lin disse a ela. Já se passou 1 hora desde que a batalha ocorreu aqui, então a mana remanescente estava se dispersando lentamente. Se não fosse por sua alta percepção, ela nem seria capaz de detectá-la. Mila, temo que Brian não esteja mais aqui neste lugar. Ele deve ter deixado este lugar depois da batalha. Se eu apenas dominasse minha habilidade o Olho de Deus, então a usaria para procurá-lo. Lumilia olhou para a amiga e sorriu gentilmente, e não se preocupe com Brian. Ele é mais forte do que nós dois. Além disso, nós o encontraremos, não importa o que aconteça. Ele é um membro central de nossa legião e todos deveriam estar presentes aqui quando Solta voltar. Sim. Lin acenou com a cabeça ao se lembrar de Solta. Ela sentia falta dele. Ela queria ouvir sua voz, queria ver seu rosto e ficar ao lado dele. Lin, Lumilia e Eunice viraram a cabeça e viram a princesa Alia caminhando em direção a eles com seus subordinados seguindo-a por trás. Como está, princesa? Lumilia perguntou enquanto olhava para as pessoas atrás de Alia que estavam liberando uma energia poderosa. Encontramos documentos no subsolo. É a evidência de que a família Bentley está fazendo algo ilegal. Alia disse enquanto passava um monte de papéis para ela. Lumilia o recebeu e folheou os documentos. Ela leu alguns detalhes importantes do plano da família Bentley. O ritual do despertar sanguíneo. O que é isso? Ela olhou para a princesa para indagar sobre esse ritual, mas a princesa balançou a cabeça e disse, eu não sei, mas de acordo com os detalhes, eles queriam trazer de volta sua linhagem diluída para que sua habilidade inata ficasse mais forte e também a possibilidade de alcançar a divindade aumentará.
Talvez, Brian tenha conhecido essa informação e esteja em busca da família Bentley. Lumilia disse enquanto olhava para os documentos em sua mão. Acho que ele quer interromper o referido ritual rapidamente. Leia mais e você entenderá que o ritual será realizado hoje. Alia disse. Então, devemos verificar isso rapidamente. Não importa o quão forte Brian seja, a família Bentley não é algo com que ele possa lidar sozinho. Lumilia disse e todos chegaram a um acordo. Eles vão deixar tudo relacionado ao território para a guilda de aventureiros, enquanto eles vão verificar o ritual e impedi-lo. Bang! 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 Sons de explosão ecoaram na área enquanto duas figuras colidiam repetidamente. Brian estava passando por um momento difícil, pois não conseguia mais acompanhar seu oponente. A verdadeira força de um Rank S não era nada comparada a ele. Outras pessoas iriam elogiá-lo, pois ele poderia de alguma forma lutar contra um especialista de Rank S até certo ponto, mas para ele, não era o suficiente. Bang! 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 Sua figura voou e caiu no chão. Eu quero salvar essas pessoas. Eu não quero que eles morram. Ele se levantou enquanto olhava para o elfo. Ele ergueu a mão e limpou o sangue na boca. Mas como? O elfo sorriu e disse, o ritual já começou e terminará em 10 minutos. Depois disso, todos os sacrifícios terão seu último suspiro e eu vou deixar você ver, então se prepare, jovem. Droga! Brian rugiu enquanto avançava na direção do elfo como um foguete. Raios e chamas giraram em torno de seu punho. Punho da chama elétrica dominadora. Não adianta. Se eu fosse um Rankia, você ganharia imediatamente, mas, infelizmente, estou em um nível totalmente diferente. O elfo disse enquanto reunia sua mana em sua arma e a balançava em Brian. Bum! Brian voou e caiu em sua posição anterior. Ele olhou ao redor e descobriu que os dois monstros de terceira evolução ainda estavam observando o ritual. Esses dois monstros devem ter sentido o perigo vindo dos especialistas no reino das algemas. Eles possuíam algum tipo de inteligência e esse tipo de monstro sempre foi perigoso. Os outros especialistas de Rank S estavam em guarda, observando os movimentos dos monstros de terceira evolução.